Muito bem, vamos fazer a nossa aula 11 hoje, né, da disciplina de eletromagnetismo avançado. Nessa aula de hoje estamos programados para iniciar o método das imagens, né, em princípio para a interface planar, né, e a gente vai mostrar como, ou seja, a método das imagens é também uma técnica em que você pode construir funções de Green, né, para resolver problemas, ou seja, solução da equação do Poisson, né, para uma distribuição de carga numa região limitada para a fronteira, no caso, que a gente vai fazer agora, para o caso planar, né. Em princípio, a gente vai falar o princípio da técnica, né, mais ou menos qual é. Vamos fazer alguns exemplos que não são para a interface planar, mas para ilustrar algumas propriedades, né, de blindagem do potencial, que a gente vai ver isso também quando a gente falar em método das imagens para superfícies esféricas. A gente vai fazer isso aqui porque isso aqui tem solução simples, a gente pode analisar, né, quando você tem uma caixa de controle esférica e uma carga pontiforme, quais são as coisas que a gente pode deduzir desse problema. Tá? E daí, a partir disso aqui, isso já é mais ou menos o início, né, das propriedades dessa técnica de método das imagens, né? Bom, a gente vai então analisar a carga na vizinhança de um plano aterrado, né? E com isso, a gente obtém a solução para esse problema, a gente pode construir, né, a solução da equação de Poisson, qualquer que seja a forma da distribuição na vizinhança de um plano aterrado ou submetido a um potencial qualquer, tá certo? A gente vai ver depois. E a gente vai ver que essa solução aqui sai do método das imagens, mas a gente vai ver que também, equivalentemente, a gente constrói a função de Green para o problema, né, e resolve, usando a função de Green, você pode resolver a distribuição de potencial, qual que seja a condição de contorno aplicada na interface, né. Referências para essa aula, capítulo 3 do e-book e a seção 2.1 do Jackson, né. Muito bem. O método das imagens consiste simplesmente, né, em princípio, você tem um conjunto de cargas discretas num domínio R limitado para a superfície sigma, né? Então a ideia é você tem essas cargas QI localizadas, esse conjunto de N cargas, né? Cada uma no seu vetor posição XI, você tem N cargas aí no caso. A questão é saber se é possível equilibrar a função potencial que é dada na interface por φ0, utilizando um conjunto fictício de cargas discretas, chamada de cargas de imagens, digamos que existam M tais cargas, né? Se a permissividade é epsilon no domínio, é como se a gente tirasse a superfície e colocasse um meio ilimitado, né, em que a permissividade permanece sendo epsilon com essas cargas fictícias adicionadas. Então, se eu conseguir determinar ou demonstrar que o potencial obtido como a soma dos potenciais das cargas originais mais das cargas de imagem, se esse potencial satisfaz a condição de fronteira, ou seja, φ de sigma igual a φ0, né? Então, pelo teorema da unicidade, a solução é essa solução. Muito bem, por que essa é a solução do problema? Então, por que isso, né? Bom, o sistema original você tem as cargas QI e as posições, certo? Enumeradas de 1 a N. Você tem o estabelecimento da função potencial, pode ser uma constante, pode ser uma função variável. Então, a gente adiciona cargas de imagem, vamos denotá-las por QJ, J de 1 a M, né, localização YJ. Então, o potencial total proposto, suponho que a gente consiga localizar essas coordenadas e valores de carga. Então, a gente propõe que a solução para o problema seja essa solução, a soma das duas, né? É simplesmente a superposição dos potenciais. Bom, se essa solução satisfaz a condição de contorno, ou seja, essa solução aqui, se você aplicar e demonstrar que ela satisfaz a condição de contorno, resta demonstrar que essa solução satisfaz a equação de Poisson no domínio, né? Então, se a gente calcular o laplaciano de φ no domínio, certo? Vai dar o laplaciano dessas quantidades, dessa função inversa aqui,
que são as cargas dentro do domínio, mais o laplaciano das cargas externas do domínio, que é a função inversa para o caso de cargas externas, né? Essas cargas internas, certo? Quando o x coincidir com o xi, o resultado vai dar uma função delta, certo? Então, você vai ter, quando o laplaciano dessa função, dentro do domínio, vai dar, né? Se calcular, né? Então, isso aqui vai dar... Está faltando algumas coisas aqui. Delta, né? Função delta, menos 4π no caso, né? Menos 4π, delta da função x menos xi no domínio. Por outro lado, o laplaciano dessas funções em que as cargas discretas, as singularidades são exteriores do domínio, o laplaciano dentro do domínio dá zero, né? Porque x nunca vai ser igual a yj dentro do domínio. Então, com isso, o laplaciano vai dar, quando x coincidir com uma carga qualquer, vai dar sempre a função delta, e quer dizer, em resumo, o laplaciano do potencial é exatamente a densidade de carga associada às cargas no domínio. Ou seja, em resumo, o potencial proposto, que é a soma do potencial das cargas originais, né? Potencial original, potencial que nós tínhamos das cargas de esquerda, mais o potencial das cargas de imagem, satisfaz o potencial, a gente, por construção, potencial na superfície dessa soma vai dar φ0, e o laplaciano de φ vai dar menos ρ sobre epsilon, em que ρ é igual a soma de I igual a 1 até N, de QI delta de x menos xi. Por quê? Bom, porque o laplaciano disso aqui dá isso, e o laplaciano disso aqui dá zero dentro do domínio. O laplaciano disso aqui só daria não nula se você estivesse fora do domínio em algum lugar, nas localizações das cargas de imagem. Mas como essas cargas são exteriores da região, então satisfaz a equação de Poisson. Satisfeita, condição de contorno satisfeita. Então quer dizer que se eu descobrir essas cargas de imagem, eu tenho uma solução pelo teorema da unicidade, né? Bom, deixa eu fazer alguns exemplos aqui. Aqui ainda não é exatamente método das imagens, né? Vamos olhar, examinar, certo? Algumas situações para a gente ver algumas características que a gente vai analisar um pouco mais adiante, né? As situações que a gente quer falar é um exemplo, né? Podia ser superfície cilíndrica, vamos falar casca esférica condutora, né? A gente quer ilustrar algumas particularidades de situações simples, né? Então, imagine que você tem aí 3 problemas mais ou menos semelhantes. Nós temos uma esfera condutora de raio A, né? No centro da esfera temos uma carga discreta, uma carga Q, né? Vamos admitir por simplicidade que, tanto dentro quanto fora, a permissividade seja a permissividade do vácuo, né? Bom, nesse problema, o potencial da esfera é zero, a esfera está errada. Nesse problema, a esfera está no potencial V, e nesse problema, há uma carga Q nessa superfície esférica. São problemas diferentes, né? Bom, nós queremos resolver o problema tanto no interior quanto no exterior, né? Então, cada um vai ter uma propriedade diferente. Bom, nós sabemos que para esse tipo de problema o potencial só depende da variável radial, né? Então, o potencial nessa situação é sempre da forma A mais B sobre R. Então, a gente propõe que dentro ele tem uma solução da forma A1 mais A mais B sobre R, do lado de fora a constante diferente C mais D sobre R, né? No exterior, como o potencial vai ser, aqui é estabelecer o potencial finito, né, ou nulo para R muito grande, como esse termo aqui vai para zero, a gente vai impor que C seja zero, né, no exterior. Bom, muito bem. A solução desse problema aqui, do lado de dentro, né, nós temos como solução, né, basta verificar, né, solução Q sobre 4π0, 1 sobre R menos 1 sobre A, né? Em R igual a zero,
dá o potencial de uma carga discreta que domina, né? Em R igual a, isso aqui dá zero. Né? Isso aqui satisfaz a condição com fronteira. Né? E o Laplaciano dessa função dá menos Q sobre epsilon zero delta de x. Né? O Laplaciano dessa função aqui. Certo? Que é a densidade de carga associada à carga discreta. Do lado de fora, ora, se o potencial é zero nessa superfície, zero no infinito, né? Como o potencial é zero em R igual a A, né? E é zero no infinito, né? Nós temos que em R igual a A, o potencial é D sobre A igual a zero, que é a solução φ2, então D igual a zero. Ou seja, do lado de fora, o potencial é sempre nulo, certo? Então, essa primeira propriedade que a gente vai comentar aqui sobre, que a gente quer mostrar. A gente quer falar um pouco sobre blindagem, né, de um condutor, certo? Observe que, se a gente for analisar, né, a densidade, isso aqui é a parede condutora da caixa esférica, isso aqui é a parede externa, né? Observe que, se a gente for calcular a carga externa aqui fora, não tem atividade elétrica, né? E igual a zero aqui fora, D igual a zero. Né? O potencial é zero em todo o exterior, não há variação do potencial, então não há D normal. Então, D normal é zero. Ou seja, do lado de fora, a carga externa, a carga dessa parede de fora é nula. Né? Não existe carga de superfície do lado de fora. Por outro lado, do lado de dentro, na parede de dentro da caixa, né, existe uma densidade especial de carga, que é a componente normal de D em R igual a A. Né? Se a gente usar a solução do potencial, né, obviamente o vetor D vai ser, sem o epsilon zero, vai ser o D radial, vai ser Q sobre 4πr2. Então, existe uma densidade de carga superficial, que é a componente para o exterior. É isso, né? O ρS é D escalar anormal para o exterior do condutor, para dentro da região, né, no caso. Então, é menos dr em R igual a A. Então, vai dar menos Q sobre 4πa2. E a carga total induzida na superfície interna é menos Q, certo? Então, essa é a primeira propriedade que a gente observa do problema, né? Não importa o que eu faça, eu posso pegar essa carga, sair mexendo essa carga de lugar, tá certo? Eu vou alterar a distribuição de carga na parede interna, certo? Mas o potencial está aterrado, o potencial vai ser mantido a zero. Onde eu colocar essa carga aqui dentro, as coisas se redistribuem nessa parede interna, né? Como a gente vai muito bem ver isso usando o método das imagens em coordenadas esféricas, mas do lado de fora nada acontece, ou seja, olhando a parede, né? E é por isso que a gente fala que o campo dentro de um condutor no regime estático é zero, então você tem a parede aqui exagerada, né? Então você vai ter cargas, digamos, se a carga aqui é positiva, você vai ter carga induzida negativa aqui, nessa parede. Aqui não tem carga e não há campo elétrico aqui dentro. Se tivesse campo elétrico aqui dentro, quer dizer que essa carga, esse campo ia terminar em algum lugar, em alguma carga de superfície não tem, não existe. Né? Então a carga fica puxada para dentro. Se eu mexer essa carga aqui, essas cargas podem se redistribuir, tá certo? Aqui dentro, mas nada acontece aqui, porque não existe conexão elétrica, não existe um campo elétrico que sai daqui e venha bater aqui do outro lado da parede. Porque dentro do condutor o campo elétrico é zero no regime estático. Então, essa é a primeira propriedade importante de blindagem. Se eu mexer na carga, nada acontece do lado de fora, eu não percebo o que está acontecendo. Né? Ok? Muito bem. No segundo problema, o potencial agora está mantido, é um potencial V. Né?
Ora, os problemas internos e externos são independentes, né? Do lado de dentro, se a gente calcular a solução, vai dar algo exatamente como estava antes, que dá zero, isso aqui é igual a mais V. Né? Se a solução do lado de dentro mudou agora para uma constante aditiva. Né? Do lado de fora agora, existe atividade elétrica. O potencial varia, certo? De forma que ele dê a função inversa, que vale, e essa função é igual a vale exatamente V. Agora nós temos o potencial mantido a V volts, certo? Eu tenho atividade elétrica tanto dentro quanto fora. E aí é a pergunta, né? O que acontece com as densidades de carga induzida? Então, na parede interna vai ter uma carga induzida que é exatamente a mesma carga induzida que a advinda dessa função aqui, que é menos Q sobre 4πa2. Suponha que a carga seja Q positiva, você vai ter carguinha negativa aqui na parede de dentro. Né? Do lado de fora agora tem carga também, certo? A carga de fora é advinda dessa função. E isso aqui vai dar essa quantidade aqui, certo? Que é a componente normal de D, calcula o gradiente disso aqui. A normal para fora, que é para agora D normal é DR, né? Isso aqui está errado, né? Isso aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Mais D2 radial para fora, para o exterior. E vai dar essa quantidade. Então, do lado de fora, do lado de dentro, a carga induzida é menos Q. Do lado de fora, existe uma carga induzida 4πε0V, no caso. Mais uma vez, se eu pegar agora, certo? Esse problema, né? E sair mexendo essa carga, botar em outra posição, sem que ser no centro. O problema dentro eu não sei exatamente a solução. Agora tem mais cuidado, porque não tem aquela simetria que nós tínhamos antes. Mas do lado de fora, se o potencial é V, o potencial aqui vai ser VA sobre R intacto, nada acontece, independentemente da posição dessa carga. Quando eu mexo essa carga aqui dentro, a carga interna da parede interna se redistribui, tá certo? Puxada por essa carga, eu tenho uma distribuição não uniforme aqui. Mas do lado de fora, a distribuição permanece, digamos, se for positiva, né? Uniformemente distribuída, né? Porque essa função dá como resultado uma carga uniformemente distribuída na parede de fora. Mesmo que eu mexa aqui dentro, nada acontece com essas cargas de fora. Novamente, a parede, né? Ou seja, o que acontece aqui não tem conexão com essas cargas de superfície que estão do outro lado, que pode ser positiva, dependendo aí do sinal do potencial, né? Mas não existe linha de campo que vem daqui para cá. Né? Essa linha vem para dentro, isso aqui vai para fora. Nada entre eles acontece. Se isso aqui se redistribuir, isso aqui se permanece inalterado. Né? Ok? Finalmente, se eu tiver agora uma carga total Q, nessa esfera, tá? Bom, como essa carga induz menos Q na parede interna, né? Ou seja, pela lei de Gauss, né? Fluxo elétrico igual a Q, quer dizer que Q coulombs vem daqui para cá, então eu estou terminando essas linhas, Q coulombs, estou terminando em menos Q coulombs na parede interna, certo? Isso basta pegar a solução do problema. Então, essa é a solução. Se aqui existe uma carga de dizer menos Q, é porque na parede de fora existe uma carga Q menos Q. Né? Aliás, Q mais Q, né? Q mais Q. Aqui fora, certo? Então, do lado de fora, o problema é aquele de uma carga uniformemente distribuída, com carga total Q mais Q. A carga total desse condutor é Q mais Q menos Q, que dá Q maiúsculo. Essa carga uniformemente distribuída, o potencial, mais uma vez, né, é aquela função que nós já derivamos
certo? É o problema 3 aqui. Ou seja, potencial dentro, né? É como se nós tivéssemos em R igual a A o potencial, se a carga do condutor é Q mais Q, é porque o potencial é Q mais Q sobre 4... o potencial da esfera, né, vai ser... Você pode fazer superposição, né? Um problema em que a carga, a esfera está aterrada, então você tem a carga induzida menos Q dentro, né? Você tem Q mais Q fora. Então, o potencial é como se o potencial de uma carga Q mais Q do lado de fora, e uma carga Q mais Q do lado de fora vai me dar, certo? É uma solução, né? Deixa eu só colocar o resultado, tá certo? Deixa eu ver aqui. Do lado de fora, é como se nós tivéssemos uma carga Q mais Q do lado de fora, né? Uniformemente distribuída. Isso me dá um potencial que é Q mais Q sobre 4πε0R, né? Certo? O potencial da esfera em R igual a vai dar exatamente Q mais Q sobre 4πε0A, porque esse termo aqui, da solução interna, desaparece em R igual a, né? Certo? Então, o potencial interno dá isso aqui, certo? A mais B sobre R, que é a função. E do lado de fora, o potencial dá a carga sobre 4πε0R. Mais uma vez, né? O que quer que eu faça dentro não vai alterar a distribuição uniforme de carga lá de fora. Carga induzida aqui dentro é menos Q, do lado de fora, aqui seria Q externo igual a Q mais Q, né? Q mais Q, porque a carga total vai dar Q mais Q menos Q, dá Q maiúsculo, certo? Então, essas são questões que eu gostaria de falar antes de começar o método de imagem, para elucidar certas propriedades, né, de cascas, ou de paredes, ou de regiões condutoras. Mesmo que você tenha carga de superfície, essa linha de campo não entra no condutor, certo? É daqui para fora ou daqui para cá. Não existe nenhuma conexão entre essas quantidades, certo? Muito bem. Bom, primeiro exemplo de uso de método das imagens, né, que a gente vai ver que a gente pode generalizar para qualquer distribuição, é esse aqui, que você tem uma carga Q na vizinhança de uma superfície. Suponha que da parte, nessa superfície Z igual a 0 para baixo, você tem uma região condutora, digamos assim, né? Pode ser uma caixa, como eu acabei de falar, tá certo? Ou pode ser uma região completa, né, um condutor completo. Digamos que essa carga tem uma distância D. A pergunta é, se eu tiver um potencial aterrado na superfície Z igual a 0, qual é a solução do problema? Observe que a solução de uma carga sozinha não satisfaz a condição do contorno, né? A essa distância o potencial vale um valor, a essa vale outro, a essa vale outro e a essa vale outro. Porque a distância varia, o potencial de uma carga só não satisfaz a condição do contorno. Então a ideia é tentar colocar uma carga em imagem fora desse domínio, Z maior que 0, né? Sem perda de generalidade, a carga imagem deve estar no eixo Z, né? A gente só, em princípio, não sabe... a gente sabe, né, que a carga Q' vai ser menos Q e a localização vai ser simétrica. Mas, para ilustrar o método em geral, a gente vai admitir que ele não sabe o valor da carga nem sua localização, né? Então, a gente coloca uma carga Q' e propõe essa... Ou seja, que o potencial na região Z maior ou igual a 0 seja a soma do potencial dessa carga mais o da carga imagem, né? E nós ficamos com essa solução, né? X menos DAZ é o potencial da carga Q, X menos D'Z da X mais D'Z. A gente põe que isso aqui dê 0, né, na superfície Z igual a 0. Para isso dar 0 em algum lugar, a primeira coisa é, como isso são números positivos definidos, Q' e Q tem de ter sinais opostos, né? Certo? Então, essa é a primeira
propriedade. Tá certo? Se a gente calcula agora o módulo do vetor de diferença, né, x, lembrando, é igual a R a R mais Z a Z. Né? Se eu calculo o módulo, isso vai dar R2 mais Z menos D ao quadrado, módulo ao quadrado, e aqui vai dar R2 Z mais D. Né? Se a gente zera o potencial e trabalha um pouquinho nas equações, mostra primeiro que Q2 é igual a Q' ao quadrado, ou seja, como Q' tem sinal oposto a Q, a solução é Q' igual a menos Q, e também, trabalhando as equações, a gente prova que D' é igual a D. Né? Então, a solução na região Z positiva é dessa forma aqui. Ora, vamos lá. Quem é a potencial em Z igual a zero? Acabou de mostrar, dá zero, né? Com essa localização e com esse valor de carga, dá zero esse potencial. Se eu fazer Z igual a zero, basta verificar que isso aqui dá zero. Potencial para R muito grande, para RZ muito maior do que qualquer coisa, esse termo aqui vira R2 mais E2, esse aqui também, zero. Então, o potencial no infinito é zero. Fechamos a região de interesse. Quem é o laplaciano de φ na região Z maior ou igual a zero? Né? Bom, vai ser o laplaciano dessa função, mais o laplaciano dessa função. Esta aqui da função delta, né? Isso aqui está errado, né? Não é menos 4π delta, né? É menos delta, isso aqui não é menos 4, vai dar Q delta, né? Menos Q delta, onde Q é a carga, x menos Z a Z. O laplaciano dessa função dá zero na região Z maior ou igual a zero. Daria alguma coisa em Z igual a menos D, mas só que Z igual a menos D não faz parte do domínio. Então, isso aqui está fora da região de interesse. Então, pelo teorema da unicidade, como o laplaciano satisfaz a equação de Poisson e satisfaz a condição de contorno, então temos aí a solução do problema. Né? Deixa eu carregar aqui. Bom, é uma pergunta importante. Quem é a carga induzida na superfície Z igual a zero? Né? Mais uma vez, a densidade social de carga é a componente normal para fora do condutor, D escalar a Z no caso, né? Nesse caso específico, D escalar a Z em Z igual a zero. Né? E dz é associada à componente do campo, que é a derivada da função potencial. E a gente pegando essa expressão, deriva em relação a Z, você obtém uma função, tá certo? Que é a função das coordenadas. Né? E observe que esse é um problema interessante. O potencial é constante, mas a densidade superficial de carga é variável. Né? Certo? Ela é máxima, magnitude máxima, em R igual a zero, ou seja, tem a carga. Então, R é essa distância aqui, né? Então, embaixo da carga, existe a maior densidade de cargas superficiais, porque as cargas são puxadas em direção à região que está o eixo Z. Né? Então, elas se acumulam em torno da carga e depois você fica mais... Elas ficam mais... a densidade cai, né? Certo? Se a gente calcular a integral de superfície, a gente calcula a carga total no plano, que vai dar exatamente igual a menos Q nesse problema. Tá? Isso é fácil de obter. Né? Ora, a carga induzida aqui é o fluxo de linhas de D que saem dessa superfície fechada. Tá? Ora, se eu calcular o fluxo que sai da superfície fechada, todas essas linhas vão terminar no plano, vão ser puxadas para baixo. Então, quer dizer que Q coulombs fluem através da superfície, então terminam em menos Q coulombs aqui embaixo. Então, a carga induzida, se for calculado, dá menos Q. Né? Outra coisa interessante é, se você quer calcular a força
interação entre o plano e a carga, basta calcular a força entre a carga e sua carga-imagem. Nesse caso específico, a localização da carga e de sua imagem estão separadas de 2D, né? Então, a força de Coulomb vai ser Q2, né? Uma força atrativa, em princípio, né? Em magnitude, é Q2 sobre 4πε0, distância ao quadrado, que é 2 ao quadrado dá 4, 1 quadrado dá 16. Então, dá essa expressão aqui, né? É interessante observar esse acúmulo de carga, né? A função ρS, né? À medida que você aproxima... ou seja, se você afasta, isso aqui é a distância relativa, né, da carga ao plano. Se você aproximar muito a distância, tá certo? Se você afasta, né, a densidade fica, você distribui mais a carga, as cargas se dispõem. Se você começar a aproximar, ou seja, reduz a distância, você vê que você tem uma distribuição mais acentuada em torno do eixo Z, né? Isso aqui a gente pode ver que, de fato, a densidade aqui normalizada, né, se distribui à medida que eu afasto a carga do plano, né? Então a distribuição começa a se achatar mais, e se eu aproximo, essa distribuição fica bem acentuada em torno do eixo Z, né? Ok? Meu iPad aqui, celular. O que houve? Estamos sem internet no momento aqui. Muito bem. Bom, então, resolvendo o método das imagens, pode resolver o problema, tá certo? Sem usar a função de Green, né? Pode resolver problema em que você tem uma distribuição arbitrária de carga ρ, né, na vizinhança de uma superfície condutora, né? Ora, eu pego cada elemento de carga desse e construo a imagem dele e vou juntando esses elementos, né, e, no fundo, eu vou ter a imagem dessa distribuição. Então, se você tem uma formato de pera aqui para baixo, você vai ter o formato de pera para cima, mais ou menos, um reflexo disso aqui. Um elemento de carga, né, dq, vai dar um dq', localizado a uma distância idêntica em relação ao plano, né? Então, isso aqui é x', a localização do elemento imagem vai ser x', né? Esse z' é a coordenada desse vetor. Então, x2' mais 2z' dá x', né? A diferença desses dois, tá certo? Então, com isso, a gente pode construir a solução se eu consigo abrir aqui, de repente não está mais funcionando aqui, né? Deixa eu... Rapaz, vou ficar nessa... Bom, então a solução seria então a solução potencial dessa distribuição, mas o potencial da distribuição em imagem. Mais uma vez, Laplaciano φ vai ser menos ρ sobre epsilon no domínio, quer dizer, maior que ou igual a zero. Potencial vale zero no plano, né? Porque o Laplaciano nessa domínio, o Laplaciano da função potencial, que é a soma das duas, nessa em z menor que zero, dá isso aqui, mas só que o nosso domínio é z maior que zero, então isso aqui não tem importância. Então, o potencial vai ser... A gente constrói de que forma, né? Esse aqui é o dq, a carga imagem, dq', né? Menos dq. Integra no volume da distribuição original, tá certo? E para cada termo aqui, você tem um termo correspondente. A única diferença é que aqui é x menos x', que é x menos x2', e que x2' é x' menos 2z' a z. Então, a solução potencial vai ser, para esse problema, tá certo? Que o potencial está aterrado, né? Seria essa solução aqui, né?
Ok? Então, observe o seguinte. É claro que se eu impuser uma condição de contorno arbitrária em z igual a zero, a solução não vai ser mais essa. Essa solução só existe se o potencial estiver aterrado, né? Ou então, deslocado de V, eu posso dar um incremento em V volts, a solução vai ter mais um V aqui na... Você vai ter um mais V, né? Se aplicar uma potência de V volts na superfície Z igual a zero, certo? Algumas situações que a gente tem que atentar, né? A gente falou sobre dipolo elétrico anteriormente. Se eu tiver um dipolo orientado certo no superfície condutor, um dipolo pontiforme, né? Eu posso calcular o potencial calculando a imagem desse dipolo, né? Aqui é a carga mais, aqui é a carga menos. Então, esse mais aqui me dá como imagem um menos aqui, e o menos daqui me dá como imagem um mais. Então, um dipolo para cá me dá um dipolo imagem para cá, certo? Então, um dipolo para cima, a imagem dele é um dipolo para cima. Um dipolo para a direita é um dipolo para a esquerda, né? E assim por diante. Se você tem, por exemplo, um disco polarizado, né, com polarização para cima, perto de um plano aterrado, posso resolver o problema, né, tirando a superfície e colocando no seu lugar, né, um disco imagem nessa configuração. Eu resolvi o problema. Se você resolver o problema potencial de um disco, eu resolvo o problema utilizando a soma dos potenciais do disco mais o disco imagem, né? Muito bem. Bom, como nós desenvolvemos a técnica de solução de problemas usando a função de Green, a gente pode determinar a função de Green para a interface planar, né? Lembrando que a função de Green tem que propriedade, né? Por exemplo, o problema de Dirichlet. A função de Green, ela satisfaz a condição laplaciano de G menos 4π delta. É como se tivesse uma carga discreta no ponto x', e GD na superfície fronteira igual a zero. Se eu resolver esse problema de valor de fronteira para essa função específica, satisfazendo essa equação, né, que é o problema de uma carga discreta na vizinhança de uma superfície, né, em que o potencial dá zero. Se eu resolver esse problema, eu tenho então a função de Green para o problema, e com a função de Green eu construo a solução para o potencial, qualquer que seja a condição de contorno. Essa foi a teoria que a gente desenvolveu anteriormente, né? Ora, então se eu tenho uma carga discreta cujo valor seja 4π epsilon, né? Então, laplaciano da função potencial associada a essa carga discreta vai ser igual a menos Q sobre epsilon, delta de, se ela está no ponto x', né? Delta de x menos x', certo? Então, jogando esse valor na expressão, vai dar laplaciano de φ igual a menos 4π delta de x menos x'. Ou seja, a função de Green nada mais é do que o potencial, né, que a gente obteve, 1 sobre x menos x', mais o potencial da carga imagem, porque esse aqui é o potencial de uma carga, né? Só lembrando, 4π epsilon, porque dividido por 4π epsilon dá 1. Né? E a carga imagem está aqui, menos 1 sobre menos 4π epsilon. A localização de x duas linhas obedece àquela lei, tá certo, que a gente desenvolveu, que a gente escreveu, x duas linhas igual a, ou melhor, né? Você pode botar assim, menos 2z' a z. Né? Ou seja, a função de Green para o problema de valores de fronteira de Dirichlet, em que você tem a região Z maior ou igual a zero, né, em que essa região, em toda a região Z maior ou igual a zero, em que o potencial é especificado em Z igual a zero, né, a função de Green é exatamente essa função aqui. Ela satisfaz a condição de contorno homogênea, ou seja, o valor dela é nulo na fronteira, tanto no infinito quanto em Z igual a zero,
E o Laplaciano dela vale menos 4π. Obtendo essa solução, nós temos aí a solução para o potencial, né, que dá deixa eu só... O potencial daria, né, φ de x, ou seja, o problema do valor de fronteira, em que você tem a distribuição de carga arbitrária, ou x', né, e o potencial arbitrário em z igual a zero. E no infinito também, né? Vou chamar de φ de sigma igual a φ0, certo? Então, a solução para esse problema é igual a integral de volume dv', ρ de x', gd, x', e um termo de superfície, que vai dar tem um errozinho aqui nas notas, né? Eu acho que não tem esse sobre 4π, talvez, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Sobre 4π, dá isso aqui. Porque está errado aqui as notas. Deixa eu... isso aqui não tem. Não sei porque está aparecendo certos erros aqui que eu tinha corrigido. Muito bem, então tem um termo de volume, que é a integral de volume de ρ vezes a função g, que a gente acabou de determinar sobre 4π, e tem um termo de superfície, que é o potencial na superfície de fronteira, e aí eu preciso da derivada normal de GD. Lembrem-se que a derivada normal é para o exterior da região, certo? Então, o exterior aqui da região, no caso da superfície é igual a zero, né? Xn' seria x' escalar menos AZ, que é igual a menos Z'. Então, é menos DG dZ', né? A derivada que precisa calcular, certo? Então, a derivada normal que aparece na formulação é menos DG dZ', Z' igual a zero, né? Então, se a gente pegar a função GD e calcular a derivada em relação a Z', você tem a solução final potencial, qualquer que seja a condição de contorno em z igual a zero, admitindo potencial no infinito de zero, né? Certo? Senão, ele teria mais uma integral no infinito, que, em geral, de distribuição localizada, vai dar um potencial zero, né? Ok? Então, se a gente observa, se o potencial está aterrado, né, isso aqui dá zero, então a solução é aquela solução derivada anteriormente, usando aquela nossa construção do método das imagens normal, né? Ok? Muito bem. Então, a gente conclui essa nossa aula 11. Né?